Boa noite, Lucas. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Clésia. Estamos já convidando o pessoal para participar da nossa live de lançamento do programa Conexão Pais e Filhos. Eu convido Nathalie para já solicitar aí o acesso para que a gente já possa recepcionar aí os que estão já chegando, né? José Fireman, boa noite, Clésia. Boa noite, Nathalie. Olá, boa noite. Boa noite, muito bem-vinda. Prazer Obrigada. estarmos aqui nesse bate-papo, né, sobre o novo programa da Rádio Nossa Sociedade, Conexão Pais e Filhos. Muito Boa noite, obrigada. Tereza Soares, Nayane, Dória, pessoal chegando aí. Vamos conversar, né, sobre esse programa que começará dia 7 de setembro, pela rádio online. Nossa Sociedade é uma rádio que você acessa pela internet ou pelo site. A pessoa pode escolher pelo site ou pelo aplicativo, né? São duas opções. Se não quiser baixar o aplicativo, talvez não consiga, é o ideal, né? A pessoa consegue passar uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto, consegue interagir, consegue sugerir para nós as ações, mas caso opte também, a pessoa pode acessar pelo site, e é muito leve, o aplicativo é leve, o consumo é muito baixo de internet. Estaremos conversando aqui, boa noite ao Anne, conversando sobre conexão pais e filhos, sobre educação respeitosa, educação positiva, como essa relação, essa conexão entre pais e filhos pode se dar ou deveria se dar. É um tema que para nós do projeto da rádio é um projeto bastante estimulante. Estamos aprendendo todos, então está despertando o maior interesse, assim, né? Já fizemos uma entrevista com a Nathalie no sábado passado, Nathalie, na Rádio Cultura. Eu acho que você gostou, né, Nathalie, dessa entrevista de sábado. O que você achou? Conta Eu para nós as gostei. suas impressões. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai conversando um pouco, né? Até daqui uns 3 minutinhos a gente conversa para valer. O que você achou da entrevista, a experiência aí, de estar Eu participando desse amei projeto? a participação, amei a participação. E para mim, o que vale muito é a mensagem chegar, né? E a rádio é um meio muito democrático da mensagem chegar. Então, eu fico feliz em saber que a minha mensagem, que eu considero, né, uma mensagem de amor e de muita sabedoria, porque criar filhos exige muita sabedoria. Então, eu fico muito feliz em a minha mensagem, essa mensagem de amor e sabedoria, chegar a mais pessoas, né? E o rádio é uma forma incrível, porque as pessoas podem ouvir enquanto fazem várias coisas, né? Às vezes você vai assistir um documentário ou até mesmo uma live e tudo mais, e a rádio não, a rádio você está ali, você está ouvindo, você está aprendendo. Eu escuto muito e indico muito. Eu amei a participação na entrevista, comecei um pouquinho encabulada e tal, mas depois tudo sai, tudo flui. Abraço aí para Jonas, que mora lá no bairro Santa Teresa. Um grande abraço, Atalaia. Manu Souza entrando aí. Muito bem. A Rose Matias dizendo que esse programa já é um sucesso, mega importante a colaboração de Nathalie para nós, mães. Deve ser sua amiga, né, Nathalie? Sim, Pode comentando, tá? sim. A Rose fez o último workshop, já fez círculo de mães comigo. É uma mãe super dedicada, está sempre tentando aprender, né, melhorar o relacionamento com seus filhos. Ela tem filho adolescente, tem filha criança. Então, está sempre em busca, né, desse aprendizado na vida com filhos. Porque o que é que acontece?
A nossa sociedade, até a cultura, nos ensina que para ser mãe, para ser pai, é instinto, né? Ah, é só o instinto. Quando nascer, depois que tiver com você, você aprende. E isso não é verdade. Isso é uma ilusão. Eu sei disso porque eu aprendi na prática que era uma ilusão. E eu entendo que é uma ilusão porque você sabe criar. E existe uma diferença muito grande entre educar e criar. O que eu considero criar? Eu considero criar, dar comida, escola, um teto, roupas. Mas educar, né? Educar para ter um ser humano, um adulto incrível no futuro, é um pouquinho mais profundo do que isso. E essa proposta, né, que estamos aqui trazendo, vamos agora fazer as apresentações devidas, né? Esse tema é o tema da conexão pais e filhos. Nós queremos agradecer a Nathalie por ter aceitado participar do projeto. É uma parceria que nós estamos fazendo. Então, meu nome é Otacílio Cerqueira, eu coordeno o projeto Rádio Nova Sociedade, uma rádio online. Para acessar, todos devem acessar pelo site Rádio Nova Sociedade, muito fácil, digita no Google, acha muito fácil, vai no navegador e faz isso. Mas também a pessoa pode acessar pelo aplicativo na Play Store para Android. É também uma possibilidade de mandar mensagem de texto, mensagem de áudio. Esse projeto surgiu do pensamento já de muito tempo de prestar um serviço na área de comunicação. Eu sempre gostei e nós tivemos aí com vários amigos, colocamos para rodar nesse ano agora, tem 5 meses apenas, é um projeto que está iniciando, mas que está aberto a sugestões, a participações. Um abraço para Maíra Magdala, que está entrando aí também. Tá? Eu vou falando de alguns que foram entrando, que bom. Esse projeto de rádio é um projeto inovador, aqui de Aracaju, está na internet, tem programas de cultura, programas de música, programas de palavra de Deus, tem programas oracionais, programas de notícias nacionais e internacionais, músicas ecléticas, sempre músicas com uma seleção de qualidade, músicas da nova MPB. Um abraço a Fernanda, Cris Almeida entrando aí também, um abraço aí. Então, um projeto inovador no objetivo de trazer algo de qualidade, que seja alegre. Nós temos tudo que uma rádio tem, vinhetas, toda a plástica que está sendo construída. Temos os programas da noite, programas da tarde e programas da manhã que estamos construindo a grade. Então, de repente, alguém que está nos acompanhando, né, pode também, de repente, mandar um direct para o nosso Instagram, sugerir uma pauta, sugerir um programa, sugerir uma temática, e a gente vai estar povoando a nossa grade de programação. É algo dinâmico porque não é uma linguagem da rádio tradicional. É uma linguagem na internet. Nós somos uma mídia de internet. A gente não quer repetir nem copiar nenhuma rádio tradicional. Nós temos uma mídia da internet. Então, o tema de hoje é educação que trata da positividade respeitosa. Então, agora estamos com a nossa pedagoga, Nathalie Lima. Eu queria que ela se apresentasse, né? A gente já começou aqui só para dar o esquenta na live, mas fala de você, Nathalie, o que você faz, os seus trabalhos, os seus serviços aí que são bem positivos para quem já conhece, mas para quem não conhece, você já apresenta. Sim, eu sou pedagoga, sou educadora parental também, facilitadora de círculos de mães. E eu comecei esse trabalho depois de ter a minha própria filha e perceber, como eu falei anteriormente, que não era apenas instinto, né? Não é chegar uma criança que, pluf, você surge a mãe, não é isso. Você aprende coisas básicas, você dá comida, tudo, mas quando a criança vai crescendo um pouquinho, você percebe que você precisa ter mais conhecimento. E eu fui em busca desse conhecimento. Então, eu fiz várias formações, entre elas essa de educadora parental. Então, hoje eu atendo mães e pais e faço também cursos, workshops nessa área, atuando para ajudar esses pais. Esses dias eu coloquei uma postagem aqui no meu Instagram que diz assim, que nós somos apenas o entorno da criança que educa a si própria. Então, o que é que isso quer dizer? É que a criança ela está aprendendo com aquilo que está no entorno, que sou eu, né? Que é você, que é o pai, que é a mãe, que é um tio, que é uma escola.
Então, a gente precisa entender e aprender o que a gente está passando para essa criança. Então, é isso que eu faço. O que eu percebo hoje, né? O que é que acontece hoje? Eu recebo muita demanda de atendimento de mães e pais de adolescentes. Eu recebo mais demanda de atendimentos de pais de adolescentes do que de crianças menores. E eu sei o motivo. O motivo é que essa educação respeitosa, gentil, ela não foi aprendida antes, entende? E o que acontece? A criança pequena, você vai lá e bate, né? Você vai lá e ameaça, você vai lá e coloca de castigo. E aí, ela até te obedece, pelo medo de apanhar, pelo medo do castigo. Mas e depois? O que é que eu faço com um adolescente? Quem está aí com a gente, quem tem filhos adolescentes, me conta se já sentiu isso. Que acha assim, ai meu Deus, era tão bom quando era criança. Algumas mães falam assim, gente, só piora. Né? Se alguém já sentiu isso na pele, me fala. Fala assim, ai gente, isso só piora, porque quando era pequeno eu levava para onde eu queria. Agora que cresceu, não quer mais sair comigo. Né? Essa é uma fala bem comum dos pais de adolescentes. Mas por que chega nesse ponto? Porque durante a infância não aprendeu essa educação firme e gentil, que é o que eu ensino aqui, essa educação respeitosa, baseada no respeito mútuo. E quando o seu filho sai da infância para a adolescência, você não tem essa habilidade, você não está conectado a ele, e ele vai começar a lhe dizer simplesmente não, eu não quero, eu não vou, eu não concordo. E aí você fica ali sem saber o que fazer. Não quer mais bater, porque às vezes o adolescente é maior do que você, né? E às vezes ele não vai se deixar bater também, ele vai parar a sua mão, ou ele vai para o quarto dele e vai fechar a porta. Então, essa mensagem é isso que eu faço. Eu ajudo nesse caminho de conexão e de uma educação mais respeitosa. Eu falo sempre que eu ajudo a ter vida leve com filhos. Um abraço aí para a Sayonara, que entrou aí na sala. Muita gente aí. E assim, quem está participando dessa live, se está gostando, compartilha com os seus amigos, porque essa grande rede, essa grande família, Rádio Nova Sociedade, uma rádio pela internet, a gente quer crescer com uma ajuda de forma colaborativa, é um projeto coletivo, que nós queremos pegar sugestões e a gente ir trabalhando e aprimorando nosso trabalho. Nosso site é Rádio Nova Sociedade ou vai pelo aplicativo. Natália, você falou de uma palavra aí sobre educação respeitosa. Você falou que ninguém nasce sabendo ser pai, ser mãe. Você me falou na entrevista do sábado que você se achava uma mãe perfeita até ter a sua filha. Conta pra gente aí essa transição. Isso mesmo. Um beijo, um cheiro, Luísa. Estamos juntas sempre. Luísa também é mãe, fez workshop comigo agora recente, está nesse caminho da educação respeitosa. E eu quero que esse caminho seja de muitas pessoas, né? Eu tenho essa missão de levar essa paz em casa para todos os lares. Então, quando a minha filha nasceu, eu repetia o que eu aprendi, que era bater, castigar. Eu já coloquei a minha filha no cantinho do pensamento, eu também já usei isso. E isso, a minha filha só tem 5 anos agora, viu? Significa que ela ficava no cantinho do pensamento com 2. E apesar de ser pedagoga, que é uma coisa que eu sinto muito, que eu acredito que tem colegas pedagogas aqui assistindo a gente, é que na faculdade nós não aprendemos isso. Nós não aprendemos verdadeiramente sobre desenvolvimento infantil. E eu acho isso... Eu estudo todos os dias. Eu estudo todos os dias, não tem nenhum dia que eu não estude. E cada vez mais eu percebo o quanto a faculdade deixa a desejar, né, para as pessoas que cuidam da infância. Então, eu usei essas práticas, né? Eu deixei a minha filha. Nós somos uma geração que aprendemos a educar com a Super Nani, né? Eu não sei se você lembra dela, se você conheceu, acompanhou, Otacílio. Mas a Super Nani era muito famosa no SBT. E o que a Super Nani ensinava? A Super Nani ensinava o cantinho do pensamento, que se a criança tivesse 3 anos, eram 3 minutos. A educação era assim. A Super Nani ensinava que na hora de dormir, você podia deixar a criança lá no quarto, chorando sozinha, que é outro absurdo. Enfim, todas essas estratégias terríveis
eu conheci e usei um pouco. Eu dou graças a Deus que eu me toquei rápido e eu pensei, meu Deus, não é isso que eu quero. Eu preciso aprender uma coisa diferente. E comecei a pesquisar. Então, eu conheci a disciplina positiva, né? Eu sou membro da Associação Brasileira de Disciplina Positiva. Eu me interessei por isso e fiz essa formação, né? E fiz outras formações e fui aprendendo e eu aplico tudo na minha casa. Inclusive, ontem, eu postei até um dilema que aconteceu na minha própria casa, que eu chamei a minha filha para fazer a tarefa e ela disse, eu não quero fazer a tarefa. E é isso que é ser firme e gentil. Eu falei assim, Helena, eu só tenho esse momento para fazer a tarefa com você. E isso é verdade, entendeu, gente? Não é mentira, eu não faria a tarefa depois. Por quê? Porque eu trabalho em casa, então naquele momento eu estava sentada trabalhando. Era o momento que eu tinha disponível para ela. Então eu, francamente, disse, eu só posso fazer a tarefa com você agora. Depois disso eu não faço. E eu não faria. Eu não faria. Por quê? Porque isso é ser firme. E o que é ser firme na educação? É respeitar a si próprio. Então, eu me respeito. Eu chamei, ela disse que não via, eu falei, eu só posso fazer agora. Depois disso, ela ia fazer sozinha ou ela ia para a escola sem fazer a tarefa, que para mim tá tudo bem, porque para mim não é a tarefa que mostra que ela aprendeu, entendeu? Então, existe uma parcela nisso tudo que vem do autoconhecimento. É de você saber qual é o meu valor, né? O que é que eu acho? O que é que eu quero na minha casa? Então, eu não faria o dever com ela. Ela poderia ir sem fazer o dever, porque eu acho que o aprendizado dela não é apenas isso. Enfim. E aí, quando eu falei isso, ela veio. Aí falou assim, o que é que você quer? Desse jeito. O que é que você quer? E eu, bem calma, bem tranquila, falei assim, ó, se você quiser falar comigo com respeito, a gente conversa. Mas se não, eu não posso conversar com você agora. Assim, bem calminha. Ela se tocou, né? E para se redimir, ela falou assim, você quer ver meu desenho? E eu super alegre, claro, eu quero ver o seu desenho. Eu vi o desenho e ela sentou e fez o dever. É mágica? Não é mágica. O nome disso é equilíbrio emocional, autocontrole e entender de infância. E é isso que eu tento ensinar às mães. Porque se você não entende de infância, o que é que você imagina nesse momento, Otacílio? Você imagina que seu filho quer lhe desafiar. Está me desafiando, não quer fazer o dever. Eu pago tão caro na escola, a gente não pensa assim, né? Quem pensa assim, me dá um oi aí também, vocês. Eu quero saber se vocês É pensam verdade. no valor da escola. E aí, eu faria isso se eu não tivesse conhecimento, né? Eu ia falar, eu tô pagando a escola cara para você não fazer dever. Você tá mangando da minha cara, a gente fala assim, né? Mas pelo conhecimento, eu sei que aquilo não é sobre mim. O que ela está fazendo não é sobre mim. O que ela está fazendo é sobre ela. É ela que é uma criança que prefere brincar a fazer o dever. Existe alguma coisa de estranha nisso? Existe alguma coisa de malícia nisso? Dela querer me enfrentar de propósito? Não existe. Ela é só uma criança que prefere brincar a sentar e fazer uma tarefa. E que eu já tenho conhecimento também que em vários países super desenvolvidos, com aquela educação top de linha, nem tarefa para casa vai. Você está percebendo como o conhecimento é importante, que não é extinto? É você entender de infância, precisa entender de infância. Então, eu Esse sabia que ela não conhecimento estava de falando infância, comigo. Nathalie, falta muito, então, para todo mundo, né? Demais! Na academia, na faculdade, não se ensina sobre isso. Claro, pai e mãe, quando são pais, né? Não, não tem um manual, mas isso poderia ser mais acessível, essa informação, digamos assim, Sim. a gente poderia. Então, e aí eu quero já, mais uma vez, dizer assim, que o projeto da rádio na sociedade, com a parceria com a Nathalie, é também porque nós tínhamos essa necessidade de ter um programa com essa temática para adolescente e para criança, e aí se encaixou muito bem, foi indicação da Inês, minha esposa, que está aí também acompanhando a live. É uma lacuna, e o seu trabalho que se já desenvolve, nós estamos unindo aqui forças e esforços,
para que a gente consiga apresentar, expandir mais ainda o trabalho que está sendo feito, mas não só isso, para conquistar mais pessoas que dispostas a aprender, tá? Eu também estou disposto a aprender, mais pessoas que estão nessa live, divulguem esse programa. Nós estamos nessa live de hoje porque nós estamos divulgando um programa que será semanal. Olha só que legal. Toda terça-feira, 19h30, 7h30 da noite, pela Rádio Nossa Sociedade, terá um programa da Natália Lima, Conexão Pais e Filhos, tá? E conhecer a infância vai ser também uma temática, né? A gente fala daqui a pouquinho do programa. Mas como fazer para ampliar, Nathalie, esse conhecimento sobre a infância? É uma carência grande, né? Sim, é uma carência imensa, né? Eu sou professora há mais de 16 anos. Eu comecei a trabalhar com crianças, eu tinha 19 anos por aí. Comecei a trabalhando no Colégio Antigo, Colégio Graco. Trabalhei em várias escolas renomadas. E nem isso era fonte de estudo nas escolas, né? Naquelas reuniões de pais, ou então nas reuniões da escola mesmo, de preparação. E na faculdade também não, é apenas uma pincelada. Então, no programa, que vai acontecer toda terça-feira, às 19h30, com reprise nas quintas, nós vamos falar sobre isso, né? Porque o objetivo é justamente esse. Eu recebo mães que falam assim, ai, Nath, meu filho, eu falo não para ele olha para minha cara e ri e continua fazendo. Uma criança de 3 anos, ela está biologicamente preparada para isso. Uma criança de 3 anos, ela aprende tocando, ela não aprende olhando. Então, ela ainda nem entende a abstração da palavra não. Ela não está mangando de você. E as mães, Nath, olha para minha cara e eu jogo uma coisa no chão e eu falo para não jogar e joga de novo. Ela está dentro do padrão do desenvolvimento. Uma criança de 3 anos, ela só aprende através da experiência. Então, quando você não tem esse tipo de conhecimento, você leva para o lado pessoal. Então, é isso que a gente pretende no programa. Toda terça-feira eu vou trazer uma temática diferente. Vamos falar sobre os estilos parentais, né? Cada pai tem um estilo. Um pai é mais autoritário, outro pai é permissivo, outro pai é negligente, que é aquele que deixa rolar solto. Então, o programa tem esse objetivo de instruir realmente, de dizer o que é cada fase. Por exemplo, os adolescentes. Os adolescentes, eles entram numa fase que querem ficar trancados no quarto, né? Eles querem o mundo deles, eles querem ficar com os amigos dele. E isso é próprio da adolescência. Uma coisa muito interessante que acontece é adolescente não querer tomar banho e adolescente não querer se cuidar, escovar os dentes, pentear os cabelos. Às vezes os meninos começam a usar os cabelos na cara, assim, né? No rosto, as meninas andar com o cabelo assim. Então, isso faz parte do desenvolvimento do adolescente. Por quê? O corpo começa a aparecer, as espinhas começam a aparecer, os seios começam a aparecer, as meninas começam a andar carcunda. Se você prestar atenção, muitas adolescentes começam a andar com casacos amarrados na cintura, elas estão escondendo o corpo, porque elas estão ganhando curvas e elas querem esconder. Os meninos começam a ter uma voz estranha. Então, tudo isso é desenvolvimento. E a mãe e o pai acham, meu filho é estranho, meu filho é esquisito, meu filho tem que ir para um psicólogo, entendeu? Então, nem tudo é psicólogo. E, assim, hoje é uma preocupação que eu tenho demais. Por isso que, assim, eu não pensei 2 vezes antes de aceitar o convite. Porque eu sei da necessidade dessa mensagem chegar. Cada dia mais, as crianças estão sendo levadas ao psicólogo. E eu não é uma crítica à psicologia, não é isso. Mas eles chegam em um psicólogo e alguém diz... ai, tem autismo, tem TOD, tem TDAH, tem síndrome de não sei o quê. E às vezes é só infância. Às vezes é o estilo da criança. Então, precisa de conhecimento. As crianças, elas têm tipos constitucionais, né? Que a gente vai falar sobre isso em um dos programas. Eu vou ensinar sobre os tipos constitucionais das crianças. Algumas crianças, elas são mais comunicativas. Algumas crianças, apesar de maiores, elas têm muita dificuldade em segurar coisas. Elas são mais, como é que a gente chama? Desajeitadas. E isso faz parte do tipo constitucional da criança.
E aí a mãe fica, ai, esse menino é desajeitado, ai, esse menino sabe. E aí fica aquela crítica, 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 crítica nessa criança. Então, isso precisa ser aprendido. E eu vou ensinar tudo. Toda terça-feira eu vou estar lá ensinando alguma coisa. Eu quero agradecer aí para todos que estão aí com a gente nessa live. Sobre Conexão Pais e Filhos. Estamos aqui divulgando o lançamento. Será dia 7 de setembro, 7h30 da noite. Programa Conexão Pais e Filhos com Natália Lima, pedagoga, que está aqui partilhando junto com esse projeto da rádio. A rádio que a gente está divulgando é uma rádio na internet, acessa pelo site. Quem quiser pode também baixar o aplicativo, é opcional, mas a linguagem dessa rádio é uma linguagem da internet. Não temos, assim, não queremos copiar nada que seja da rádio tradicional. O que fica é o nome, tá? E a metodologia, a estratégia de comunicação interativa, bastante. Então, quem ainda não conhece a rádio, baixa o aplicativo lá na Play Store, Rádio Nossa Sociedade. É uma companhia online onde você estiver, é o nosso slogan. A sua companhia online, onde você estiver. Você pode estar em qualquer lugar, até mesmo no carro, você pode colocar no Bluetooth, você pode conectar o seu celular, onde você estiver, vale a pena. Nós estamos já com programação das manhãs, é uma rádio que roda 24 horas no ar. Na madrugada tem programas de músicas românticas, né, para quem gosta, eu também gosto. Temos música sertaneja 5 da manhã, temos momentos de oração, né, essa rádio ela é eclética, mas tem inspiração cristã. Momentos de oração, 6 da manhã, temos a Palavra de Deus, temos programa de notícias, pop nacional, pop internacional, programa de ecologia, muita coisa. À tarde também temos a tarde de música, reprise dos programas, e à noite nós temos, como temos 1 da tarde, 1 hora de notícias nacionais e internacionais. As notícias internacionais é uma parceria com a Rádio França Internacional, que traz notícias de todos os continentes, todos os dias, notícias quentes, né, diárias, todo dia tem. E também nós temos um programa chamado Jornal Brasil Hoje, que são notícias do Brasil, mas temos notícias com a característica, assim, de uma credibilidade, que é de uma rede católica de rádio, que já tem muitos anos que está no ar, e que tem notícias que nem sempre a gente vê nas redes tradicionais. Notícias que vão envolver as comunidades populacionais que são mais discriminadas, índios, quilombolas, aqueles que estão passando em situação de problemas econômicos, financeiros, de desemprego. Muita notícia que nem sempre se vê nas grandes redes, a gente transmite, porque o nosso compromisso é o compromisso com o interesse daqueles que não têm voz e não têm vez. Então, nosso canal é um canal alternativo, que a gente também quer a participação, a contribuição, a sugestão de todos vocês. Natália, você falou aqui sobre o desenvolvimento do adolescente, e que isso não se ensina na faculdade, infelizmente, que eu acho também um vácuo que é deixado na própria nossa formação básica, ensino fundamental, não se fala sobre isso, se fala sobre tudo. Ou seja, se nós, com a idade de ensino fundamental, tivéssemos uma formação nessa direção, o sofrimento seria menor quando adolescentes e quando adultos e pais. E também, você falou agora também sobre a questão da rotulação. Alguns profissionais que recepcionam esses adolescentes rotulam logo, você falou, né, e eu mando abraço aí para toda a categoria dos psicólogos, grande abraço, um trabalho fantástico, mas como toda profissão, nós temos que estar sempre dialogando, também nos questionando, né? Eu atuo na área de educação, tá? Mas eu também tenho que me questionar a qualidade do serviço que eu presto, a minha atualização, os meus diálogos, ver o mundo que me cerca. Eu preciso estar me atualizando e também me questionando a qualidade do serviço que eu presto. Então, todas as profissões também precisam fazer isso. E eu vejo que tem muita gente aí vendendo livros que são inúteis e livros que estão deturpando. E o que é que eu observo? Nessa fase de formação, de se encontrar do jovem, se o jovem não encontra pais que tenham... porque assim, com a leitura, uma boa leitura, dá para diminuir essa falta de conhecimento, tá? Mas se a gente fica só nas redes, apenas procurando nas redes sociais, só notícias de fofoca, etc.,
não a crítica a quem faz isso, mas assim, nós temos que procurar valorizar o que é que a gente lê, o que é que a gente escuta. Tem que fazer uma certa seleção, sim. Então aí também essa parceria, essa conversa aqui, é para também que a gente fazer essa grande aliança de pais, profissionais, comunicadores, meios de comunicação. É uma preocupação desde o ano passado que a gente tem projetando um programa desse estilo. A gente não tinha achado ainda a pessoa que pudesse nos ajudar. Chegou a Nathalie através da Inês, que é minha esposa, para nos ajudar. Mas muitos jovens, muitas crianças precisam de muita ajuda. E assim, o que é que acontece também? No meio desse furacão, dessa dificuldade do jovem, de não ter os pais que possam ajudar muito bem, vai para a escola, tem contato com outros jovens, infelizmente, tem muita gente que, ao invés de ajudar os jovens, estão criando mais problemas para os jovens, aprofundando mais ainda esse problema. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Nathalie. Então, para todo mundo que está aqui, as meninas falaram que é excelente, já estou esperando o programa. A Luísa botou, vamos crescer esse movimento de mães, vamos sim. A Cris, todo mundo que está aqui, os rótulos. O que é que acontece? Sobre o que você falou, né, eu tenho uma frase que diz assim, pais ausentes, filhos online. Se você está ausente, o seu filho vai ficar online mesmo, não vai conversar com você, não tem outro jeito, né? Não adianta você dizer, saia do telefone se você está lá. Eu aconselho a todo mundo que está aqui ouvindo a gente, que está participando dessa live, procurar no YouTube um TEDx do Dr. Gabor Maté. Ele atende pessoas lá em Toronto, todos eles são viciados, né? Ele tem um trabalho com viciados. E o que é que ele nos ensina, né? Sempre que eu tenho algum tempo, eu estou ouvindo alguma coisa dele. Que todo vício, ele vem de uma falta. Então, o que é que acontece com o adolescente? O adolescente, muitas vezes, ele está com a falta de alguma coisa. Então, se ele não tem a conexão em casa, se ele não se sente aceito, visto, pertencente, e é do jeito que ele é. Porque muitas vezes nós queremos aceitar, amar o nosso filho, o filho que a gente idealizou, né? O filho que tira nota boa, o filho que é educadinho, o filho que é obedientezinho. E esse filho está somente aqui, ó, na nossa cabecinha. Ele não existe. Esse filho não existe. E aí, o que é que acontece? A gente só quer aceitar esse. Aí, ele chega lá na escola, na praça, no jogo, no futebol, seja lá onde ele anda, e a turminha aceita ele do jeitinho que ele é, entre aspas. Porque tá todo mundo na mesma vibe, tá todo mundo na mesma onda, vai todo mundo falar mal do papai e da mamãe, e ele vira uma tribo. E eles vão se conectar, que tem tudo a ver com o nome do nosso programa, né? Mas a nossa conexão tem que ser entre os pais e os filhos. E quando a conexão entre os pais e os filhos não acontece em casa, eles vão procurar com quem se conectar. É assim que acontece. Eu até separei uma história aqui para contar, que eu falei até eu falei até nos stories hoje que eu ia contar essa história. Foi uma história que eu passei muito mal quando eu li, mas eu vou contar para vocês a história que aconteceu. Um pai, ele precisou ir trabalhar fora. Ele foi trabalhar, não sei se era embarcado, ele ia trabalhar fora, ia passar alguns meses fora. A filha dele era apegada a ele, gostava muito do pai e tudo mais. E ele precisou trabalhar fora. O que foi que aconteceu? Ele passou alguns meses fora. Essa menina entrou em um estado depressivo pela ausência do pai, pela falta do pai. E ela começou a dar muito trabalho na escola. Muito trabalho na escola. E aí, passou o tempo, o pai chegou. E quando o pai chegou, ela estava deitada na cama dela, sem querer fazer nada e tudo mais. E a mãe contou para o pai. Essa menina tá aí, passa o dia todo na cama, bererê, barará. E sabe o que foi que o pai fez? O pai pegou um fio de telefone, um fio de, sei lá, um cabo, e deu uma surra nela. Eu fiquei, assim, muitos minutos digerindo isso. Se eu falar muito, eu choro. Porque eu achei isso assim, de uma falta de noção tremenda. Porque você tá fora, você tá desconectado,
você chega na sua casa e a primeira coisa que você faz ao chegar de viagem é dar uma surra na sua filha. Eu fiquei assim, eu ainda fico desconcertada lembrando disso. E assim, não é uma crítica ao pai, né? Porque assim, eu imagino, né, me colocando numa posição de empatia, que esse pai precisava muito trabalhar, né? Ele precisava trabalhar para sustentar a sua família. E eu acredito também que esta mãe, ela sentiu, Fabiola, é muito triste, muito triste. Eu senti ânsia de vômito quando eu li, porque eu passei mal. E aí eu acredito que essa mãe sobrecarregada, ela ficava assim, eu tenho que dar conta dessa menina, eu tenho que dar conta de tudo sozinha, porque estava sem o pai ali e não sabia o que podia acontecer com ela, se ela estava respondendo as pessoas na escola, ela estava dando trabalho e tudo mais. Mas essa falta de conhecimento que nós estamos falando aqui, é ela que gera violência, né? É ela que gera violência, porque essa menina, ela só estava precisando se sentir vista, ela só estava precisando que o pai chegasse, né, em casa e fosse lá no quarto dela, dar um abraço, dizer, eu estava com tanta saudade de você, como é que você tá? Mas essa necessidade triste de disciplina, né, dessa disciplina, como é que eu digo? É uma disciplina crua, violenta, faz isso na nossa casa, né? E eu não quero que... Eu sou assim, viu? Não ligue não, porque quem chora sou eu. E assim, eu quero que isso não aconteça mais, né? Em nenhuma casa. E é muito triste a falta de conhecimento, né? De você fazer isso com seu próprio filho. Porque você não sabe fazer de outro jeito. Então, vamos aprender a fazer de outro jeito. Esse é um dos objetivos do programa, desse projeto, é que a gente consiga aprender, tá? Eu estou muito animado com o programa, com esse projeto, com a parceria. Nós podemos, assim, nos ajudar e ajudar muitas pessoas também. Por isso que a importância de todos que estão gostando da temática, quiserem conhecer a Rádio Nova Sociedade, esse programa, a Nathalie vai estrear dia 7 de setembro, aguardem aí. Ele está muito bem preparado, estamos divulgando nosso Instagram, ele é o nosso canal de divulgação, tá? A gente veicula geralmente mensagens, datas comemorativas, divulga nossos programas, assuntos da sociedade, ou seja, todo assunto que envolve pessoas é assunto do nosso projeto, mas sempre com abordagem que seja para ajudar, levar esperança. Então, esse programa, Conexão Pais e Filhos, é também para levar esperança. Então, esse exemplo que você deu na verdade, assim, todo mundo precisando de ajuda. Eu percebo assim, eu vejo que é todo mundo precisando de ajuda. Então, nesse autoajudarmos, a gente pode ir mais longe, a gente pode caminhar melhor, a gente pode construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, que inclusive consta do nosso projeto, o projeto da rádio, ele tem lá seus objetivos específicos, e o objetivo geral, ele é para construir a sociedade melhor, mais justa, mais solidária, mais fraterna. A gente trabalha com a mensagem cristã, mas está aberto a todos que queiram estar experimentando essa forma, essa abordagem, aberto, um projeto aberto. A importância do aplicativo, você pode baixar na Play Store, é porque a gente vai ter facilidade de receber esse feedback, essas sugestões, né? Daqueles que estão nos acompanhando, inclusive melhorar nossa programação, qual o programa que você mais gosta. Então, às noites nós temos programas todos os dias, de segunda a sexta, temos também fim de semana, mas estamos construindo a nossa grade. Cada programa que a gente vai inserindo, nós temos todo o carinho e cuidado, tem um objetivo sempre. Claro, a comunicação ela nunca é neutra, nem deve ser neutra. No nosso caso, a nossa comunicação ela não é neutra, é uma comunicação para construir. Então ela tem um objetivo certo. Então, quem quiser ter um canal que está nessa direção, pode acessar as nossas... Nathalie, então, nós já estamos aqui, né, já para a segunda metade para o fim da nossa live, tá? A gente quer deixar um gostinho do Quero Mais, de quem está acompanhando. E você já falou da sua trajetória, nós já falamos alguns pontos aqui. Não vamos falar tudo, porque a gente não vai esgotar na live, você vai atrair as pessoas para o programa.
esse programa ele está no site, vai estar no aplicativo também. Tá, mas me fala aí sobre a nova era da educação. A gente, de forma rápida, nós já pontuamos que existem deficiências na nossa educação no ensino fundamental, ou antigo primeiro grau, né, para quem mais... que isso não é construído, e seria muito mais fácil se isso fosse construído quando estivéssemos na idade de ensino fundamental, enquanto adolescentes também se conhecerem, facilitaria também essa conexão com os próprios pais, até para ajudar mesmo. Me fale sobre essa nova era da educação, né? Me fala um pouquinho sobre, né? Nós já estamos vivendo a nova era da educação, né? E assim, quem não aprender a linguagem da nova era da educação para se conectar aos seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, vão ficar afastados dos seus filhos. As crianças, elas já estão nascendo diferentes. E as pessoas pensam, ai meu Deus, as crianças não são mais como antigamente. Graças a Deus que elas não são. Eu dou graças a Deus que a minha filha chegou para mim hoje e disse, mãe, eu quero comprar lanche na escola. Aí eu falei, e o dinheiro, vai comprar do seu dinheiro, né? Porque, assim, a nova era da educação e a educação firme e gentil, ela é uma via de mão dupla. Algumas pessoas acham que é só dar, permitir, ceder. Não é isso. É criar com habilidades de vida, habilidades sociais, habilidades de questionamento. E eu achei incrível quando eu liguei para a escola e falei assim, eu queria saber quanto é o lanche. O lanche é R$7. Eu falei, Helena, sua mesada são R$20. Você quer levar o suco de casa e economizar R$2? Ela disse, mãe, eu economizo. Isso é a nova era da educação. É quando você tem uma relação conectada com seu filho que você consegue aprender e ensinar ao mesmo tempo. Eu ensino a minha filha na medida que eu aprendo. Porque não é fácil você abrir mão do controle. Essa é a palavra da nova era da educação. Abrir mão do controle. Eu estou preparando um conteúdo para colocar no Instagram que tem tudo a ver com o que você falou agora, Otacílio, sobre esse tipo de instrução da rádio. Eu estou preparando um conteúdo que é um comparativo entre Hitler e Jesus. Eu espero que fique muito bom, porque eu já comecei, mas eu não concluí, porque eu sei que eu tenho muita coisa para tirar dali. E eu estou preparando esse conteúdo, que é o comparativo entre o que Hitler fez e o que Jesus fez. E faz, né? Mas esse aqui é quando ele estava na Terra. E você perceba que esses dois tiveram sucesso. Hitler teve sucesso, porque ele matou muita gente, e era o objetivo dele, né? Mas como Hitler fez e como Jesus fez, nós devemos seguir esse exemplo, né? E aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de inspiração. Porque Jesus educou inspirando pessoas. Eu nunca vi Jesus bater em ninguém para educar ninguém. Eu nunca vi Jesus puxar ninguém pelo braço. Eu nunca vi Jesus humilhar uma pessoa. E por que nós fazemos isso com os nossos próprios filhos? Qual é o sentido disso? Né? Quem fazia a violência, quem batia, quem humilhava, né, era Hitler. Então, ele não convencia, ele tinha poder pelas armas, pela violência. E aí, o meu questionamento é, quem é você, né? Como as pessoas falam, quem é você na fila do pão? Qual é o exemplo que você quer seguir? Qual é o exemplo da educação que vai ter na sua casa? E as crianças, os adolescentes, eles só suportam o Otacílio enquanto eles estão debaixo do nosso teto. Podem ter certeza. Se não, ou eles se trancam no quarto e deixam você de fora da vida deles, ou assim que eles puderem, eles caem fora da nossa vida. E eles vão aparecer somente no domingo, rapidinho, para comer um pouquinho e vão embora. Porque eles não aguentam a nossa companhia. Então, eu espero de todo o meu coração que a gente crie uma geração de filhos que querem encontrar os seus pais, que querem conversar, que aconteça alguma coisa na vida deles e eles, nossa, eu preciso contar para o meu pai. Nossa, eu preciso contar para minha mãe, sabe? E não pense assim, ixi, eu vou contar para minha mãe. Lá vem, conversa. Sabe como é? É isso que a gente não quer. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Como é que eu faço isso? Como é que eu crio um filho para ele desejar conversar comigo? Pois é, essa reflexão aí, então, um abraço aí, o Nascimento está entrando, Edivan.
esse aqui é só um tira-gosto do que será o programa, né? O programa, ele promete, e quem está participando dessa live, se estão gostando do conteúdo, estão gostando desse bate-papo aqui, divulga com seus amigos, tá? Divulga que nós temos o Instagram da Rádio Nossa Sociedade, você pode estar acompanhando, pode baixar o aplicativo, mandar uma mensagem, sugestões. A gente quer aumentar essa rede, criar essa rede com vocês que estão nessa live, mas que vocês possam multiplicar. Ou seja, toda casa precisa dessa mensagem que possa chegar. Tanto nas terças-feiras, a partir do próximo dia 7 de setembro, 7h30 da noite, e mais reprises às quintas, 11 da manhã. Ou seja, nós colocamos em 2 horários, um horário inédito e um horário de reprise, para facilitar quem pode estar só pela manhã e pode estar acompanhando. E, de repente, também, se alguém depois, a partir do desenrolar do projeto, do programa, se houver solicitações, nós podemos também disponibilizar em podcast. Então, o nosso site ele já está pronto para isso. Vai depender muito assim, da interação, das pessoas estarem solicitando. Um abraço aí para Rose Matias, entrando aí também. Então, a gente quer fazer essa interatividade. Bom, vamos agora, já estamos já finalmente mesmo. Você já falou sobre que é possível educar sem castigar. Você já falou um pouco da educação tradicional, você já fez um comparativo aí com a educação da nova educação. O que é que nós podemos esperar do programa? Os temas serão temas mensais? Serão temas que você vai repetir a mesma temática durante 4 semanas? Como é que você pretende dar essa dinâmica do programa, Nathalie? A Daniele, Rose colocou fantástica essa fala. Obrigada, Rose. Daniele, ótima reflexão. Ansiosa para ouvir as discussões que são de grande valia, não só para pais, é verdade, Dani. E para quem lida com crianças e adolescentes, é verdade, é para todos. Porque respeito é para todos, né? E Padre Edivan, aqui. Obrigada. O programa ele é semanal e ainda eu não fiz nenhuma série ainda. E eu quero muito receber o feedback dos ouvintes, né, de todos os ouvintes. Eu quero fazer estudo de caso também. Então, se vocês tiverem algum caso, vocês podem mandar através do Instagram da rádio, do meu, e eu vou fazer o estudo do seu caso e eu vou compartilhar no programa, né? Claro que sem nomes, mas é bom que eu tenha casos reais para analisar, né? Que é o que eu faço no atendimento. Então, você pode mandar um depoimento, eu posso fazer análise e posso compartilhar com outras pessoas. E ele vai ter muitos temas. Temas da educação respeitosa, temas práticos, por exemplo, rotina. Né? Eu estou aqui fazendo essa live com vocês, eu tenho uma filha pequena de 5 anos, mas a minha filha está dormindo desde 7 e pouco da noite, porque ela tem uma rotina definida. Então, eu, enquanto mulher, enquanto mãe, eu tenho os meus projetos, eu ensino isso também, que você precisa ter o seu tempo, o seu projeto, o seu sonho. O que eu estou fazendo aqui agora é um sonho meu, né? É o que eu amo fazer, eu amo falar sobre isso. Então, eu preciso disso, todo mundo precisa. Então, se você sabe construir essa educação, você sabe ter uma rotina, e aí você consegue tempo para você. Eu também vou falar sobre isso no programa. Sobre a educação, sobre os tipos de pais, sobre vícios, sobre drogas, sobre o sono da criança. Então, vem muita coisa boa por aí. Muito conteúdo bom que vocês não podem perder. Você falou, né? Conversou do programa, essa interação. Então, as pessoas podem mandar uma mensagem pelo aplicativo, podem mandar mensagem pelo Instagram, tanto da rádio como o da Nathalie, tá? Essa interação é importante porque a gente quer realmente saber quais são as temáticas que estão mais, digamos assim, angustiando as pessoas. Sim. É uma temática de todo mundo, porque todo mundo vai ser beneficiado. O que é que vai acontecer? Mesmo quem não é pai ainda, enfim, depende, vai também contribuir porque tem sobrinhos, tem sobrinhas, tem crianças que não são parentes. O que é que vai acontecer? Essa grande onda de generosidade, de amor mesmo, ela vai se espraiando para mais pessoas. Para os vizinhos, para onde a rua que mora, para onde mora, ou seja, condomínio, seja casa, ou seja, na fila do pão, né? Você citou a fila do pão, na fila do mercadinho. A questão da educação, né? A gente pode ter uma formação
acadêmica e não ter educação cultural. São duas Sim, coisas. com A certeza. faculdade não garante educação. A Sim. faculdade não garante. A faculdade tem um objetivo. Claro, eu tenho uma observação que precisaria ser realmente mais algo mais prático e humano, humanizado, mas nós temos que ter essa preocupação própria. Cada um tem que também cuidar do seu próprio caminho de educação, de formação, porque isso não vai, a gente não vai encontrar isso nem na formação de ensino médio, superior, pós-graduação. Não é isso, Nathalie? Exatamente. E outra coisa muito importante que eu queria falar é que quando você tem um problema, né, seja de que tipo for, né, porque às vezes eu uso a disciplina positiva até em casamentos, eu ajudo alguma, né, que eu trabalho com isso, mas é ser humano, né, é desenvolvimento humano. Quando você tem um problema, preste atenção a quem você pede ajuda. Você não pede ajuda a quem sabe menos do que você. Então, por favor, se você tem um problema no seu casamento, você vai pedir ajuda à sua vizinha, à sua cunhada, que tem vários no dela, sabe? Então, você tem que pedir ajuda a quem sabe ajudar. Então, você tem um problema com seu filho, com sua filha, mas as pessoas acharam que para resolver os problemas com a criança e com o adolescente tem que tirar o celular que está tudo resolvido. Gente, saiam dessa caixa, saiam dessa bolha. Então, toda vez que você tem um problema, você tem a rádio agora, que você pode ouvir os programas semanais, tem 2 horários, você escuta lá, baixa o aplicativo, você pode mandar sugestões, pode mandar questões, né? E procure ajuda de quem pode ajudar. Não procure ajuda de leigos, porque o leigo vai dizer, tira o celular, deixe de castigo, bata, não deixe para festinha se for um adolescente, não deixe para o shopping. E sabe o que é que você gera no seu filho? Vingança. Só isso. Então, cuide. Ouçam o programa, procurem ajuda de quem pode ajudar. Eu quero abraçar aí a cada pessoa que está nessa live, pessoal aí mandando aí as mensagens, enfim. Só relembrando que você pode interagir com o Instagram da rádio, o Instagram da Nathalie. A gente vai estar acompanhando aí vocês. Bom, Nathalie, então a mensagem final, né? Estamos já aí. A ideia é que as pessoas fiquem com gostinho de quero mais, né? A gente não vai esgotar, Sim, obviamente, aqui. Você falou sobre a educação de crianças, você falou também sobre a educação de adolescentes. Os adultos precisam também de educação? total. É quem mais precisa. Eu costumo dizer que 99,9% dos problemas não são das crianças e dos adolescentes, são dos pais. 99,9%. Você tratando com os pais, você alcança a criança. A Leal falou aqui, gostaria de falar com a rádio, tem algumas propostas. Fala pelo Instagram, né, o Tacílio da rádio. Já mandou Isso, mensagem pode no mandar direct, pronto, joia. E eu quero deixar a Rádio Nossa mensagem Sociedade final. no direct aí. Pois não, desculpa. E a minha mensagem final, né, que eu acho que dá para todo mundo entender um pouquinho do que é o programa e do que é a nossa proposta, é que nós temos 2 tipos de pais, que são os carpinteiros e os jardineiros. 2 tipos de pais. O que um carpinteiro faz, gente? Vamos pensar comigo agora. O que é que um carpinteiro faz? Todo mundo pensando. Você quer um móvel, não é verdade? Você faz o projeto do móvel, desenha bonitinho e o carpinteiro vai fazer o quê? Ele vai lá com as ferramentas dele, ó, e vai entregar o móvel do jeito que você pediu. Alguns pais são pais carpinteiros. Traçam um projeto quando a criança está para chegar e ficam ali naquele projeto o resto da vida. E não saem dali. E o que é o jardineiro? O jardineiro, ele planta uma boa semente e fica ali regando, cuidando, conversando, dando amor. Ele não tem certeza do que vai sair, né? Ele não tem certeza do que vai sair. Pode nascer uma flor rosa, uma amarela, pode ter espinhos, pode não ter. Mas o trabalho é regar. E esse é o nosso trabalho. Parar de querer o controle
e regar a nossa flor, né? Regar os nossos filhos com todo o amor do mundo, com gentileza e com firmeza. Esse é o nosso trabalho, é o trabalho de um pai, é o trabalho de uma mãe, né? É regar o nosso filho com amor. E esse é o objetivo do programa, ensinar o caminho. Ensinar o caminho de criar filhos com amor. E, como você falou, né? Duas palavrinhas. Firmeza e gentileza. Gentil e firme. Exato. Gentil e firme. Exato. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu agradeço a minha esposa por ter indicado a Nathalie para participar do projeto. Agradeço a Nathalie por ter aceitado esse desafio. E Nathalie também, ela realiza workshops, né? Com pais e mães, né, Nathalie? Pode divulgar, Nathalie. Sim, o meu último workshop, ele foi um workshop para mães. O próximo workshop, a pedido das mães do próprio workshop, das participantes, é que ele seja um workshop aberto, né? Que elas querem levar as mães, que são os avós das crianças, elas querem levar os esposos. Então, eu abri o workshop, então vou até mudar o nome, que agora vai ter um workshop para a família, mas todo nesse objetivo. Eu já convidei o meu esposo para participar, para que ele dê o depoimento para os outros pais, né, de como nós começamos isso, porque foi muito difícil para ele quando eu comecei. Ele era muito resistente, ele achava tudo que eu falava besteira, e hoje ele faz. A Luísa botou esperando o próximo, e Lorena botou quero ser jardineira. É isso, é o que nós queremos, né, ser jardineiros. Então, o próximo workshop é para a família, avô, avó, pai, mãe, todo mundo. Pronto, então, todo o contato da Nathalie está no Instagram, Nathalie? Sim. Vamos agora nos despedir, né, da nossa live de hoje, tá? Para nós é uma grande alegria do coração de Deus estar nos mostrando, e a gente está trabalhando esse projeto da rádio com muita tranquilidade, a gente está aumentando nossa programação, mas cada programa novo. Mês passado nós fizemos o lançamento de 2 programas, Vivendo e Aprendendo, com o Bruno Madureira, segunda-feira às 20 horas, e com a Marília Correia, que é Bem Viver, primeira terça do mês, 11 da manhã, e teremos sempre uma live mensal para estarmos divulgando, tá? Então você que está aí acompanhando, aguarde que nós teremos aí mais novidades. Nathalie, um grande abraço, obrigado pela companhia, um grande abraço aí para todos que estão nessa live, e a Rádio Nova Sociedade abraça a todos vocês, ok? Deus abençoe. Um abraço. Um grande abraço. Então não esqueça, tá? Próxima terça-feira, 7h30 da noite, Nathalie Lima com Conexão Pais e Filhos pela Rádio Nova Sociedade e o reprise na quinta-feira às 11 da manhã. Deus abençoe. Rádio Nova Sociedade, acompanhe online onde você estiver. Um abraço. Tchau. Fabiola, tá esperando o próximo. Vamos sim. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada.